Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Lei no Céu. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Ezequiel capítulo 28, versos 15 e 16, que diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Um dos princípios mais fundamentais quando estudamos sobre o governo de Deus é o princípio das suas leis. Deus criou o ser humano com liberdade de escolha, e essa liberdade, ela pressupunha que haviam dois caminhos. A obediência a Deus nunca foi a única opção. As pessoas podem perfeitamente seguir um caminho diferente, sabendo, obviamente, que o Senhor Deus escolheu o único caminho que poderia nos oferecer salvação, vida eterna, felicidade. Entretanto, o texto que lemos hoje, de Ezequiel, no capítulo 28, vai nos falar a respeito da origem do mal dentro da história do universo. Um indivíduo que foi um dos mais exaltados anjos criados por Deus, em algum momento resolveu que ele queria ser igual a Deus. E existem alguns termos que vão ser utilizados ali dentro do texto para descrever essa rebelião que surgiu no seu coração. O texto ali vai dizer, primeiro, que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Esse texto, esse início do texto vai deixar claro que o pecado não foi criado por Deus. O Senhor Deus criou um ser que era perfeito em todos os seus caminhos. Por isso, Ezequiel vai deixar bem claro no início da sua revelação. Esse indivíduo que acabou se tornando o rebelde, também chamado de diabo e Satanás, ele foi criado perfeito, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade. O termo iniquidade é um dos termos que são utilizados na Bíblia para poder mencionar a ideia de pecado, de transgressão da lei. Logo na sequência, no versículo 16, vai dizer, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste. Aqui vai aparecer alguma coisa, a ideia aqui de comércio, ela menciona uma ideia de troca, uma ideia de que você deve, de alguma forma, merecer aquilo que você recebe. A ideia de comércio. Qual foi o comércio que surgiu no coração dele? Ele achava que pelo que ele estava fazendo, como ele servia a Deus, ele merecia mais do que aquilo que ele estava recebendo. Quando o indivíduo tem uma visão desfocada daquilo que é o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, ele vai chegar a conclusões completamente equivocadas, ideias, inclusive de comércio, ideias essas que a gente vê ainda hoje. Quando você pega a própria teologia da prosperidade, que vai mencionar que quando você faz algumas coisas, você tem direito a outras, você pode apontar seu dedo para Deus e dizer, agora o Senhor é obrigado a me abençoar. É o mesmo princípio do pecado que surgiu no coração de Lúcifer. Isso é comércio. Toda vez que você vai se relacionar com Deus, tendo como base essa ideia de comércio, eu mereço ou eu não mereço. Quantas vezes algumas pessoas, depois de viverem alguns princípios da palavra de Deus e passarem por situações complexas, dizem para Deus, Senhor, eu não merecia viver o que eu estou vivendo agora. E alguns, inclusive, até acabam perdendo a fé. Por quê? Porque a sua relação com Deus também, de alguma maneira, lá no interior da sua mente, também estava baseada na ideia de comércio. Eu fiz, então eu mereço. Essa foi a base do pecado de Lúcifer. Mas essas duas palavras que vão aparecer aqui, primeiro, a ideia de iniquidade, depois de pecado, vão mostrar aquilo que a Bíblia vai falar a respeito das nossas atitudes aqui no planeta. Por que Deus precisou vir aqui para poder nos salvar? Por causa dessas duas questões, iniquidade, pecado.
Quando você vai olhar para a história da humanidade, você percebe que a humanidade tem uma coisa em comum com os anjos. Os anjos de Deus foram criados também perfeitos, completamente perfeitos. Assim como o ser humano foi criado em perfeição. Você lê Gênesis capítulos 1, capítulo 2, tudo era perfeito. Era um mundo perfeito, criaturas perfeitas. Mas dentro dessa perfeição, eles possuem exatamente a mesma faculdade que os anjos no céu. Eles poderiam escolher. Por quê? Porque foram criados como seres morais. E uma vez que a humanidade aqui no nosso planeta é o único ser moral, isso vai fazer com que ele tenha algumas responsabilidades que o restante da criação não tem. Você não vai esperar que uma vaca, que um porco, que uma galinha, que um elefante vá agir de forma moral. Não, eles vão seguir o curso das leis naturais que regem o restante da humanidade. Mas você não vai exigir que eles sigam leis morais. As leis morais foram feitas para seres também morais. Nós somos seres morais, assim como os anjos também o são. Há um detalhe aqui que é bem interessante, que precisa ser aqui mencionado, é que Paulo vai explicar algo parecido com isso, lá em Romanos, no capítulo 7, verso 7, um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos. Paulo diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Nessa perspectiva, nós podemos entender, então, que os anjos no céu, quando permitiram que no seu coração subisse a cobiça, a inveja, eles estavam aqui quebrando a lei de Deus, o princípio da lei de Deus. Então, havia uma lei que regia o céu, assim como há uma lei que rege a terra. Há um outro texto que vai aparecer aqui do livro O Maior Discurso de Cristo, na página 109, que eu achei um texto fantástico, que diz assim: a vontade de Deus se expressa nos preceitos da sua santa lei, e os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. Olha que coisa linda! Os mesmos princípios que regem a lei de Deus na terra são os princípios que regem também a experiência dos seres que vivem no céu. E o texto continua: os anjos celestiais não atingem mais autoconhecimento do que saber a vontade de Deus. E fazer a sua vontade é o mais elevado serviço em que se possam ocupar as suas faculdades. Portanto, os anjos de Deus, esses anjos celestiais, o maior conhecimento que eles possuem é o conhecimento da vontade de Deus. Aí você vai falar: mas como é que um ser tão grandioso como é Deus, ele se digna a estabelecer leis para limitar a liberdade dos anjos e dos seres criados aqui no nosso planeta? Então, quando você entende a lei de uma perspectiva equivocada, você vai achar exatamente isso. Mas a lei de Deus foi estabelecida para quê? Para fazer com que a humanidade, bem como também os santos anjos, pudessem encontrar felicidade. Veja, olha o texto aqui, o que vai dizer. Os anjos celestiais não atingem mais autoconhecimento do que saber a vontade de Deus. E fazer a sua vontade é o mais elevado serviço em que possam ocupar suas faculdades. Fazendo aquilo que é a vontade de Deus, eles estão atingindo a maior possibilidade de alcançarem o propósito da sua existência. Mas a gente olha e fala assim: puxa, mas Deus então criou um pessoal para poder obedecê-lo? Não, Deus criou um pessoal, Deus criou anjos, Deus criou os homens. Mas para que os homens e os anjos pudessem experimentar a felicidade completa, o Senhor Deus sabia como é que as coisas funcionariam. E estabeleceu: olha, para você poder alcançar o propósito da sua criação, o caminho é esse. O contrário também é verdade. Olha para a história da humanidade e veja aonde o ser humano chegou. E veja até em que momento nos encontramos agora, enquanto vamos experimentando esses efeitos da rebelião no nosso planeta. Sofrimento, dor, morte. Bom, é isso. A humanidade resolveu desobedecer a Deus. E quando paramos para poder entender a maneira como os anjos caídos, eles agem entre si, a Bíblia nos dá alguns lampejos. Violência, imoralidade, promiscuidade e um profundo senso de vazio dentro do seu ser. Os acompanham. Por quê? Porque eles negligenciaram a lei de Deus.
É exatamente seguindo a vontade de Deus que nós vamos encontrar a mais alta realização da nossa vida. Realização significa que você vai se sentir pleno, completo, entendendo por que você foi trazido à existência, qual é o propósito de Deus ao te trazer à existência. É cumprindo os preceitos da lei de Deus que vivemos isso. Isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com realização. Algumas pessoas querem olhar para a lei de Deus e dizer assim, tem uns legalistas que querem aí seguir os mandamentos de Deus para ser salvos. Não, isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é outra coisa, outro departamento. A gente está falando sobre realização, sobre se sentir pleno, sentir que a tua vida faz sentido. Exatamente obedecendo aos princípios da lei de Deus. Eu queria orar pedindo a Deus para que Ele me ajudasse a viver essa plenitude. E você? Olha comigo então. Obrigado, Senhor, por tua palavra e ajuda-nos a poder vivê-la em sua plenitude. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que é o teu propósito para a nossa vida e viver esse propósito, guardando seus mandamentos, suas leis, seus estatutos, não para ser salvos, mas para encontrarmos plenitude. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?